Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de acordar nesta manhã, Senhor, a prova das suas misericórdias que se renovam a cada momento na nossa vida. Obrigado, Pai querido, pelos irmãos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor, de maneira tão didática, deixou escrito para nós os seus ensinos, as suas palavras e, de maneira mais específica, agora o Senhor deixou instruções tão óbvias para nós e que a gente não reconhece ou não quer conhecer, Senhor. Por favor, dá fome à nossa mente, alimenta as nossas emoções de acordo com a tua palavra, que tenhamos aqui um momento de concentração, apesar de todas as possibilidades de distração que temos, estarmos à distância, Pai. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar juntos a sua palavra. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ok, pessoal, vamos lá. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ver hoje o último capítulo do que nós estamos chamando de Sermão do Monte. Nós estamos fazendo uma analogia entre eu e você, na figura em que Deus nos usa como um martelo e como uma bigorna. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 1. O que o texto nos diz? Puxa, ele começa bem fácil, né? Então ele já começa dizendo assim, não julgueis, é um imperativo, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Puxa, Senhor Jesus, espera um pouquinho. Não julgueis para que eu não seja julgado. Já me livrei. Então, Senhor Jesus, a partir do momento que eu não julgar mais ninguém, não é? Como o Senhor está dizendo aqui, de maneira nenhuma eu apontar algum critério de julgamento, eu não vou ser julgado. Entendi. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão. Ah, que será que é argueiro, né? A gente pode ter dificuldade de entender o que é um argueiro. E no olho de quem? De qualquer um? Não, do teu irmão. Ah, entendi. Porém, não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ah, então me parece. Então o senhor está dizendo, Jesus, para eu não fazer julgamento. E por quê, né? Que, ó, tem um porquê aqui. Por quê? Porque eu vejo o arqueiro no olho do meu irmão, mas não reparo. Então, é outra afirmação. O Senhor Jesus diz que a gente não percebe, não repara na trave que está no teu próprio olho, né? E ainda ele deixa essa pergunta, né? Porém, não reparas? Puxa vida, então ele faz uma pergunta. Você não está vendo? Você não está enxergando? Parece que não. Ou como dirás a teu irmão? Novamente o irmão, olha, novamente o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmão, fazendo uma conexão com a afirmação acima. Deixe tirar o argueiro do teu olho quando tenhas a trave no teu. Então, essa é uma forma com que o Senhor Jesus usa de repetir a mesma ideia de maneira contrária para ver se a gente entende, né? Vamos ver se assim eles entendem. Aí ele diz hipócrita. Você lembra o que é hipócrita, né? Aquela pessoa que usa de hipocrisia ou tem uma máscara, né? Os hipócritas. Isso não era para ser uma ofensa, era um teatro em que a pessoa encara um personagem, então ela põe uma máscara. Antigamente não tinha nem como fazer isso, as pessoas seguravam máscaras na frente dos olhos. Isso acontecia na época do Senhor Jesus. Então ele está dizendo hipócrita, ator, é isso que ele está dizendo. Uma ideia de falsidade, não é? Que não é real. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ok, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós estamos todos os dias, a toda hora, envolvidos com pessoas. Não tem como a gente não ter relacionamento, não é? Seja mais íntimo possível na tua família, no trabalho, quando você sai para abastecer o carro, comprar pão. Nós estamos envolvidos aqui, então, em relacionamentos com diferentes tipos de pessoas. E aí o texto diz para a gente não fazer julgamento, porque do jeito que eu julgar o outro é o mesmo critério que eu vou ser julgado, e ainda para eu não apontar um erro, né? Tentar tirar um cisquinho do olho do meu irmão e eu não estou vendo a trave no meu. Então pensa no quantas pessoas você tem relacionamentos e que você faz julgamentos a todo dia, a toda hora, né? Vale lembrar, alguém já disse, um exemplo conhecido, que imagina que
que o critério para entrar no céu, na porta do céu, fosse o porteiro do céu, seja lá ele quem for, perguntasse para você se você passaria ou entraria no céu pelos julgamentos que você fez de outras pessoas e não fez de si mesmo, né? É como se o exemplo dado é como se você tivesse um tipo de gravador que toda vez que você acusasse o outro ou fizesse juízo do outro, isso gravaria. Opa, liga, grava o seu juízo e desliga. Liga, grava o seu juízo e desliga. E na hora que você fosse entrar no céu seria simples. Vamos passar essa fita aqui de novo, né? Vamos ver se o pessoal ainda lembra o que é fita. Vamos passar essa gravação aqui de novo. E se você passar nos seus próprios critérios, você está limpo. Eu acho que nenhum de nós conseguiria, não é? Se fosse dependente dos nossos próprios julgamentos. Ainda tem um conceito aqui implícito, que é o conceito de julgar. Nós vamos olhar isso um pouquinho. E julgar aqui, em termos da gente realmente tomar uma decisão, fazer uma sentença. E o Senhor Jesus está dizendo, não julgue. Então, há quem diga que nem os juízes, né, nem as autoridades jurídicas da nossa nação, os juízes, deveriam existir, porque está dizendo não julgues para você não ser julgado. Puxa, como a gente faz interpretações erradas da Escritura, né? Vamos lembrar de que todos os exemplos que o Senhor Jesus usa, aqui eles eram contemporâneos aos discípulos que estavam ouvindo no Sermão do Monte. Vamos passar super rápido aqui algumas duas palavrinhas ou uma palavrinha que dá a ideia do que é julgar. Então, julgar, realmente, o verbo que o Senhor Jesus usa aqui é de um tribunal, seja num tribunal ou particular. Então, é aquilo que a gente estava falando agora, a hora que você emite juízo de alguém, né? Emite juízo, você julga alguém. Ou você mesmo, né? Quantas decisões você já tomou da hora que você acordou até agora? Você julga, você toma decisões. E esse verbo se aplica para isso mesmo, a hora que você toma decisões, vou colocar roupa A, roupa B, o momento que você vai escovar os dentes, quando você vai apertar de pasta de dente, qual escova. Olha quantas decisões, você inclusive decidiu levantar da cama, eu espero, né? Se você não estiver assistindo deitado na cama. Mas é possível que você tenha tomado a decisão de levantar da cama, não é? E você então decide. O brasileiro gosta de dizer eu acho, né? Eu acho. Isso ocorre várias vezes nos textos das Escrituras, né? Mas a maioria das vezes é realmente quanto a julgar. Aparece 88 vezes essa expressão. Traduzido de uma forma aleatória por 8 vezes, a gente pode pensar nisso como separar, aprovar, escolher, decretar, esse aqui é um uso bem legal, mas a ideia principal que o Senhor Jesus está usando aqui é de julgar mesmo. O capítulo 7 de Mateus, então, registra o que a gente pode chamar de um último trecho do sermão do Senhor Jesus. Eu gosto de lembrar, nesta ocasião, né, o Senhor Jesus teve muitos ensinamentos conosco, muitas ocasiões, mas aqui de uma maneira mais formal, de uma maneira mais completa de ensinos num momento só, é assim que eu quero pensar. Lembra que a gente lá no começo até imagina que talvez tenha sido um retiro, né, um acampamento, o que a gente teria nos dias de hoje. Foram bastante tempo, muitas horas que o Senhor Jesus usou, talvez dias, para passar todo esse conceito, nessa ocasião do monte. Para dividir com vocês, muitos estudiosos têm a impressão de que o Mateus, né, o apóstolo aqui, o discípulo do Senhor Jesus que registrou o Sermão do Monte, teria feito um ajuntamento de outros ensinos do Senhor Jesus em outras situações e teriam juntado aqui. Se a gente olhar assim, bem superficialmente, ler as Escrituras assim como só um livro, assim, uma revista, eu tenho que concordar que pode parecer sim, né? Parece que as ideias não são entrelaçadas. Mas eu gosto de pensar de que existe uma linha, mesmo que discreta, em que o Senhor Jesus une todo o capítulo 7 em vários trechos que falam sobre relacionamento. Se você parar para olhar com foco de relacionamento, por isso que eu coloquei aquela teia de relacionamento no desenho acima, para dar ideia de relacionamento. O Senhor Jesus passa então a falar de relacionamento. Como é esse relacionamento dos discípulos em vários aspectos? Aí a coisa se encaixa e junta, dá liga, né? Lembrar também, gente, que o Senhor Jesus estava usando exemplos que eram comuns aos seus discípulos. E o Senhor Jesus coloca aqui de uma maneira muito prática. E se ele estava falando com pessoas adultas, de maneira andragógica, ou seja,
de uma forma com que os adultos entendiam o que estava sendo dito. Então, não dá para a gente dizer, não estou entendendo, não acho que... Não, é o Senhor Jesus falando para os discípulos dele e para adultos. A gente vai dizer que o Senhor Jesus não tem capacidade de explicar direito? Eu não falaria isso. Então, se a gente não entende alguma coisa, porque nós não estamos prestando atenção devida, nós não estamos olhando o texto com o cuidado devido. Fica claro, então, que os relacionamentos sociais experimentados pelos discípulos continham imperfeições. Vocês concordam comigo? Para ele fazer esse tipo de afirmações de julgamento, de cisco, de trave, de apontar erro, isso já existia. Então, não é uma coisa que viria a existir, já era presente naquela época, e eu entendo que é presente até os dias de hoje. Outro ponto, o relacionamento entre discípulos de Jesus, nós, entre eu e você, entre a família, entre o corpo de Cristo, nesse relacionamento ocorre conflito. Não é algo assim, não, todo mundo é santinho, todo mundo é bonzinho, tá tudo em ordem, não tem problema. Não. O Senhor Jesus já sabe que tem problema, admite que tem problema e vai mostrar como a gente deve tratar com esses problemas. Então, problema dentro da igreja, problema entre você e um irmão, ele vai existir. Como então deve ser esse comportamento? Se os problemas existem, eu entendo que o Senhor Jesus então estava dando regra. Olha, os problemas vão existir, mas como vão ser esses comportamentos? Não, esse comportamento seu em relação ao outro. E como é que você toma decisões nesse meio? Como é que isso funciona? Há quem diga, como Tolstói aqui, se você deve ter visto já algumas afirmações, Tolstói diz que esse texto do Senhor Jesus deixa claro de que o Senhor Jesus proíbe qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de análise de situação, que o povo de Cristo então é alienado. Não é porque o Senhor Jesus está dizendo não julgueis para não ser julgado, e eu tenho que acreditar que você, como cristão, sabe que não é isso. Ao contrário, nós somos colocados a fazer provas, a ter posicionamentos diferentes, independente da situação que a gente esteja. O Senhor Jesus, então, não aponta para um contexto de tribunais legais, no sentido de deixar de dar valor aos juízes. Ao contrário, lembra, o Senhor Jesus respeitou até a morte o julgamento dado por homens. Lembra disso? Ele foi aos tribunais e ele nunca diminuiu a autoridade daqueles juízes que estavam condenando o Senhor Jesus à morte. Mesmo a autoridade dada ao povo, quando este juiz, essa pessoa que estava passando por juiz, levou para o júri, para o povo, e disse: o que eu faço? Quem que vocês querem que morra? O Senhor Jesus nunca disse: não respeito a sua autoridade, olha com quem você está falando, não é para julgar, o que você está julgando, não existe. Não, o Senhor Jesus respeitou a autoridade de tribunais, que fique isso claro. Há pessoas que confessam o Senhor Jesus como Salvador e não querem respeitar regras, não querem respeitar nenhum tipo de regra. Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ao contrário, ele respeita regras até a morte. Note, ainda que todo o ensinamento do Sermão do Monte tenha como premissa a capacidade de tomada de decisão, não ficaria lógico na cabeça dos discípulos, no próprio ensinamento do Senhor Jesus, que um discípulo não tomaria decisão ou não teria qualquer critério de julgamento. Concordam comigo? Seria uma incoerência. O Senhor Jesus está a todo momento dizendo no Sermão do Monte todo o que fazer, o que não fazer, o que se espera da pessoa, o que não espera da pessoa, e agora ele vem dizer não julgueis, para você não ser julgado, então assim, não tenha critério de julgamento, não faz o mínimo sentido. Então guarda isso com você, que é bem importante. O Senhor Jesus não prega a abolição de tribunais. Ok? Se alguém disser isso para você, você tem que efetivamente negar isso. O Senhor Jesus não prega a abolição dos tribunais legais em exercício. E mais, ele não tira a nossa capacidade de crítica de tomar decisões. Não é verdade? Se o Senhor Jesus estivesse fazendo isso, ele estaria tirando uma própria característica dada pelo Criador, que é da gente tomar decisões a todo tempo. Então, a partir do momento que se não fosse para a gente ter critério de julgamento,
não faria sentido. O Senhor Jesus estaria indo contra a própria natureza do ser humano. Agora, uma característica que eu noto aqui em relacionamentos é que o discípulo do Senhor Jesus não deve buscar o que de pior existe no outro. Agora eu estou entendendo o que o Senhor Jesus quer dizer de relacionamento. Normalmente, quando a gente olha para o outro, para o nosso irmão, a gente busca o que tem de pior nele. Quantas vezes você elogiou pessoas e quantas vezes você criticou pessoas? Quando você olha para alguém, o seu filtro já é de julgamento para achar problema, para achar defeitos naquela pessoa, ou você busca qualidades nela primeiro? Lembra? Nós somos pertencentes a um reino diferente, com valores diferentes. Qual é a sua posição? É de superioridade em relação ao seu próprio irmão? Não deveria ser sua marca, na verdade, porque você é consciente do seu pecado e sabe que sem a graça do Senhor Jesus você estaria muito pior, ou onde estaria você agora? A posição de juiz, no sentido de decretar o que vai acontecer com uma pessoa, se aquela pessoa está realmente numa ação pecaminosa, ou como a gente quer imaginar, a gente quer ler a cabeça da pessoa e dizer, eu sei, eu conheço essa pessoa. Eu teria cuidado, porque essa posição é só do Senhor Deus. Veja o versículo aqui de 1 Coríntios, né? Porque, olha que Paulo fala, porque nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, então o Senhor Jesus, o Senhor Deus consegue colocar e vai colocar isso tudo às claras um dia. E eu tenho uma amiga que diz assim, sabe, eu tento não pecar porque eu acho que o dia que eu estiver assim no céu e eu for me apresentar perante o Senhor Jesus, vai passar um filme num telão com toda a minha vida e eu vou passar uma vergonha tremenda na frente das pessoas, né? Então, quanto mais o meu filme for curto das partes ruins, eu vou passar menos vergonha, né? Às vezes eu fico imaginando, realmente você exporia a sua vida para qualquer um olhar, o que é que Deus está vendo da sua vida, não é? Mas a gente julga o outro. Note aqui. Ao assumir uma posição, então, de juiz, afirmamos ter todo o conhecimento de toda a lei e as suas consequências para a vida dos outros. Você quer essa responsabilidade? No fato de ficar julgando o outro apenas no sentido de dar condenação a ele e apontando os erros, ou quando você observa algo na vida do seu irmão, é por amor, é o critério de amor, e que você realmente estende a mão para ajudá-lo, porque você está numa situação muito semelhante a ele como pecador? Lembra, a gente já fez aquela analogia, né? Da quanto que o pecado está entremeado na nossa vida como um todo, mas pode ser que algumas áreas da sua vida esse pecado esteja mais profundo, mas não tem área nenhuma da nossa vida que esteja livre do pecado. Como é que eu vou julgar o meu irmão? Olha o texto de Romanos. Portanto és, ó homem, quando julgas, olha, está dizendo aqui, portanto és, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque julgas ao outro, a ti mesmo condenas. Entende? É o que o Senhor Jesus está dizendo, Paulo está reafirmando aqui. Da forma com que você está julgando o outro e condenando o outro, você também está condenado, porque você também está entremeado pelo pecado, inclusive naquela área que naquele irmão pode estar mais profundo ou pode estar mais aparente. Nós já vimos isso de maneira bem detalhada. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que interessante. Então você está criticando o irmão, mas você mesmo pratica o que você condena. Mesmo que você não tenha nem a sensibilidade para perceber, então aí precisa de um outro irmão na sua vida para apontar as suas falhas. Então, vamos seguir. O que diz o versículo 3? Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então ele está dizendo, por que você repara no outro e não olha? É uma constatação, né? Uma pergunta retórica aqui.
Ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tem traves no seu. Hipócrita, nós já vimos o texto, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do teu olho. Queridos, você já teve a sensação de cair um cisco no seu olho? Cisquinho mesmo. E você pede e não consegue, você vai mexendo, parece que esse cisco piora, o seu olho vai ficando vermelho. Antigamente, quando não tinha Covid, na verdade, a gente chegava ao ponto de pedir para alguém assoprar, às vezes, o olho da gente, né? Minha mãe fazia isso, ela abria o meu olho assim e assoprava. Às vezes é um próprio cílios do seu próprio olho que cai dentro do olho e aquilo fica incomodando. Uma coisa muito pequena e aquilo incomoda. E quando você está nessa situação, talvez você seja diferente de mim, mas no meu caso eu deixo de enxergar, a minha capacidade de ver diminui por causa de um pequeno cisco no olho, fora a minha capacidade de concentração. Toda a minha vontade naquele momento é de arrumar os meus olhos, ou o meu olho. Eu quero, nossa, e a hora que aquilo sai, dá aquele alívio. É exatamente isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Exemplos claros, simples da vida, dos seus discípulos, da nossa vida. Esse desenho aqui, né, extrapola a ideia. Então, aqui claramente nós estamos falando de algo maior, né? A gente nunca viu alguém com uma trave dessa no olho dessa forma, mas a ideia desse aumentativo aqui é justamente da ideia da condição do pecado na nossa vida. Nós temos traves na nossa vida, nós temos algo que nos deixa cego aí, e nós, de maneira cega, queremos ainda ajudar o outro, ou melhor, não é ajudar, nós queremos acusar o outro, apontar defeito no olho, em vez de auxiliar o outro a aliviar o cisco. Olha a diferença. O texto não diz assim, quando você vai ajudar o outro a tirar o cisco. Não, quando você aponta, você critica. A sua ação não é de amor, de ir lá e resolver o problema do outro. Não. A ideia de farpa aqui, só para a gente lembrar, realmente é algo pequeno, tá? Então, quem estava ouvindo o sermão do Senhor Jesus ali, estava entendendo que era algo bem pequeno, uma lasquinha de madeira, um galho, uma farpa, às vezes um pedacinho de palha, essa expressão era usada também, assim que os discípulos estavam ouvindo. Então, era uma pequena partícula, não diferente do que a gente pode ter hoje. Então, o Senhor Jesus afirma aqui, usando uma parábola, né, usando uma figura, de maneira bem prática no seu ensino, da nossa incapacidade de tomar o lugar de juiz. Então, assim, vejam um cisquinho que está no olho do outro. A gente não deveria conseguir condenar porque nós temos uma trave no nosso. Então, espera um pouquinho, como é que eu vou exercer juízo na vida do outro? Principalmente sem amor, porque minha ideia não é restaurar, minha ideia é apontar, criticar, diminuir o outro porque ele tem um cisquinho, enquanto na minha vida eu também sou entremeado pelo pecado e tem outras áreas da minha vida que os pecados estão enraizados profundamente. Todos os seres humanos, eu gosto de pensar aqui, né, toda a humanidade, mesmo salvos através do Senhor Jesus, estão contaminados pelo pecado. Nós já vimos isso. Nós podemos não, eu espero que eu e você estejamos num processo de santificação, de melhoria, mas nós vamos morrer pecadores. E como eu estou insistindo em toda a sua amplitude e profundidade, nós vimos isso aulas passadas, né? A ideia de profundidade e amplitude do pecado. Esta condição, olha, nos tira de qualquer possibilidade de exercer um juízo imparcial e 100% justo. Então, a partir do momento que você também está contaminado por pecado, você não consegue ser 100% justo. Nós não temos a capacidade de Deus de estar realmente fazendo um juiz, ou melhor, de ser um juiz e arrazoar de maneira justa, 100% sobre uma causa. Eu conheço juízes que são cristãos. E os que são sérios com Deus realmente, os que estudam as escrituras, que peso eles carregam. Porque eles têm que realmente dar sentenças, seja ela em que a área for do direito, né, das pessoas, e eles têm que sentenciar pessoas, e que peso e que responsabilidade está na mão deles. E eles estão sendo julgados pelo juízo que eles estão fazendo pelo próprio Deus. É uma carga muito pesada. Se você conhecer um juiz cristão sério com Deus, converse com ele para você entender o peso que é o julgamento, fazer o julgamento de alguém, dar sentença para alguém.
Por um momento, traga essa ilustração do cisco para a sua vida. Quantas vezes, na condição de pecador, cheio de cisco nos olhos, você e eu temos a pretensão de julgar e apontar uma pequena partícula, um pequeno pecado na vida de alguém? Por algum instante, você já fez isso essa semana? E aqui, lembra que o Senhor Jesus está se dirigindo aos discípulos. Né? Então, ele não está nem para tentar facilitar, dizendo assim, não, quando você estiver olhando para o ímpio, alguém que não entende ou não reconhece o Senhor Jesus como Salvador, não são dessas pessoas. Ele está dizendo do seu próprio corpo, ele está se referindo e esse sermão está sendo dado aos seus discípulos. Quantas vezes você já fez isso essa semana? Será que hoje? Será que hoje, no tempinho que você levantou da cama até aqui, você já fez juízo na vida do outro? Ora, se agimos dessa forma, queremos então demonstrar que nós somos diferentes ou ainda somos melhores. E lembra do hipócrita que o texto diz? Então a gente passa a usar máscara. Eu não, comigo não. Mentiroso, hipócrita, você é tão ruim igual. Por que você faz isso na vida do seu irmão? Por que você diminui o irmão? Por que você só aponta os defeitos no seu irmão? Lembra, isso é diferente de se dirigir ao seu irmão, arguí-lo para orientá-lo em amor, para melhorar a situação dele. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, isso nós devemos fazer. O que está sendo dito aqui é o quanto que a gente só aponta a falha e o problema no outro e não toma nenhuma providência para ajudá-lo. Agora, você aplica esse critério que você usa para apontar o cisco na vida do outro para você mesmo? Quais são os critérios que você usa? Lembra da historinha do gravador que a gente falou agora há pouco? Você usa esse mesmo critério para você mesmo? E você condena você mesmo como você condena o outro, ou quando no seu caso tem uma desculpa? Não, mas peraí, que você não, no meu caso, né? Muitas vezes no trânsito a gente vê isso, não é só um exemplo. A gente reclama de quem para em fila dupla. Mas quando você dá uma paradinha em fila dupla, pera um pouquinho, é urgente, é só um minutinho. Mas quando é com o outro, a gente não entende isso, não é verdade? Muito parecido, quer dizer, quando é com a gente, o critério muda, tem uma desculpa, tem uma justificativa. Quando é o outro, essa justificativa não serve, porque nós estamos sendo prejudicados. Então, o padrão de conduta para os seus discípulos, para nós, é colocado em um nível bem mais alto. Lembra? Então, assim, o padrão que é colocado aqui, nesse ensino especial no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus está colocando, os bem-aventurados, nós já vimos todas as características dos bem-aventurados, é num padrão bem mais alto. E vai de encontro, não vai ao encontro, não, vai de encontro, dá choque mesmo, vai de maneira contrária à cultura da sociedade. Então, você vive numa contracultura. Elcio, mas é difícil porque todo mundo faz. Pois é, exatamente. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Nós somos diferentes. Ao invés de ceder à tentação de sermos juízes, deveríamos pensar em ser médicos. Vamos repetir isso aqui é legal. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava pensando sobre isso, eu achei bem legal. Em vez da gente imaginar ser juiz, né, apontar o erro nos outros aqui, cheio de flechinha, assim, nossa, como esse cara é ruim, eu faria melhor, no meu caso, não devia ter feito, onde já se viu. Por que você não tenta ser médico? Você imagina se a gente chegar no consultório do médico e ele só acusasse os nossos erros, na verdade? Em vez de tratar o nosso problema, tentar estender a mão para melhorar, o médico ficasse assim, mas você também fez isso? Você fez isso e esperava outra coisa. Nossa, como você é ruim. Você faz isso, e isso também, você também come dessa forma, você também tomou isso, nossa, você tomou chuva, você não se agasalhou, você não se cuida. Essa é a ideia. Adiantaria o médico ficar fazendo juízos da gente, apontando os nossos ciscos, as nossas falhas? Por que a gente não tem, a vontade de ser médico? Sentar na frente de um irmão que está passando por um problema que você detectou e prontamente estender a mão e oferecer a ele ajuda para que ele melhore, ele saia daquela situação ruim a qual ele está.
E aí sim ele pode, ele mesmo, com a sua ajuda, tirar esse cisco e a vida dele melhora naquela área. Pensa nisso. Quantas vezes você quer agir como juiz e quantas vezes você quer agir como médico, né? Eu gosto bastante dessa analogia entre o juiz e o médico. Ah, eu coloquei aqui, né? Nós identificamos os sintomas, né? O erro na vida do outro e usamos ainda, e deveríamos usar as escrituras para apontar um diagnóstico. Então, olha que legal. Eu sou médico, eu abro mão do conhecimento desse médico, então, que são as escrituras, e aí, através das escrituras, e não através do que você pensa, mas embasado nas escrituras, você faz o diagnóstico. Ah, querido, olha, olhando aqui, tá vendo? Ó, tá dizendo que você tá errado assim, assim, assim. Então você serve só de instrumento, lembra? Martelo ou bigorna, para você apontar o erro na vida do seu irmão. E aí você sugere, baseado neste livro, são as escrituras, você sugere o tratamento com compaixão. Você lembra o que significa compaixão? Sentir a dor do outro? Então não é como acusador, ou não é simplesmente como um juiz que aponta a falha e já quer dar o que vai acontecer, vai dizer, você vai estar. Não. Você vai agir com compaixão com o seu irmão. Olha que legal. Então eu, como médico, mostro para ele que não sou eu o médico que estou dizendo, eu posso ter grande experiência, ser médico há muito tempo, mas olha, embasado aqui nas escrituras, a gente tem juntos capacidade de achar o diagnóstico do seu problema, do seu cisco, e você se oferece com compaixão a tratá-lo e tirá-lo dessa situação. Ah, é muito melhor, não é ser reconhecido, assim, ser bem-aventurado, porque nós somos médicos, nós agimos na vida da pessoa com o intuito de melhorar a vida da pessoa e não de acusá-las. Ah, é muito melhor. O pecado ou o cisco não pertence ao olho. Sabe o que eu já vi também? Não, isso não é para julgar, deixa o cara lá, não é verdade? Ah, não, o Senhor Jesus está dizendo para não julgar, para não emitir crítica. Então a pessoa está lá fazendo as coisas mais absurdas, você está vendo. E não, eu não vou me meter, não é comigo, né? Como eu brinquei aqui com vocês, acho que outras aulas, a expressão que eu aprendi outro dia que é pop, né? Problema de outra pessoa, na é verdade? Então eu não tenho nada a ver com isso, é pop, é do outro, então deixa lá, até porque o Senhor Jesus falou para eu não julgar quem sou eu, não vou me meter, não é assim que a gente faz? É o outro lado do pêndulo. E a gente, em vez, então, de ajudar o irmão, nós estamos falando de discípulos do Senhor Jesus, a sair dessa situação, e a gente deixa de remover aquele cisco do olho que vai trazer consequências ruins no futuro para aquela pessoa, porque o cisco, quanto tempo aquele cisco fica no olho, pior o olho fica. Não é verdade? Ela pode causar uma inflamação maior, e você viu que ele não ajudou o irmão, porque não ia julgar. Então aquele irmão agora está numa situação pior. E eu quero até dizer que, de alguma forma, por menor que seja, se você tinha consciência, se você realmente viu aquele cisco e não fez nada em amor, você tem parte nesse problema, na situação dele, porque você viu, você não era um ignorante, você não era falta de conhecimento, não, você sabia. Aí você decidiu, olha aqui de novo que legal, você decidiu, tomou decisão de não fazer nada. Então você julgou de alguma forma a situação e tomou decisão. Olha que legal. Então não tem como sair dessa. Por isso que o Senhor Jesus ensina e traz o princípio da gente tomar decisões adequadas, com critérios adequados, como um discípulo de Jesus é reconhecido. Por isso ele é bem-aventurado. Lembra disso? As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, aquele cara que é feliz, ele é bem-aventurado por quê? E aí ele vai notar a característica sua de ação. Então não é a característica de ação que faz você bem-aventurado no reconhecimento das pessoas. Nós somos uma bigorna e um martelo sendo usados na mão do Criador, na mão do Senhor Jesus, para que a gente cause diferença e as pessoas reconheçam que nós somos felizes porque nós estamos sendo usados dessa forma, diferente, numa contracultura ao que o mundo prega. Então, veja, ao agir com severidade de valor, severidade de valor, então não é para a gente fazer isso de uma forma qualquer, para a gente ter severidade de valores, primeiramente com você mesmo, então, a hora que você olha no espelho, você mesmo, então use essa severidade de valores com você mesmo,
você certamente terá mais amor e compaixão, terá mais sensibilidade para sentir a dor do outro. Você se exercita, é um exercício consciente em fazer isso? Servir de médico, onde o diagnóstico está nas escrituras e o tratamento disso está nas escrituras? Olha o que o texto de Mateus 7,2 diz, né? Tudo quanto, pois, tudo, hein, gente? Tudo, 100%. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Só para chamar a sua atenção, a gente quer que os outros nos tratem muito bem, não é verdade? Porque quando a gente está passando por um problema, etc., você fala, nossa, a pessoa viu nem me ajudou, fulano de tal não fez, mas a gente não faz a mesma coisa. Puxa, vou deixar aqui como um desafio para você antes da gente seguir. Tenta agir conscientemente, faz o exercício consciente de agir como um médico, né? Você ser aquela bigorna ou martelo que muda, que você causa transformação na vida do outro com amor. E aquela pessoa vai dar glória ao nosso Senhor Jesus, porque você foi usado por Ele na vida dela. Você é só um instrumento. Eu e você somos só um instrumento. E nós estamos falando aqui, especificamente agora, na vida do seu irmão em Cristo. Vamos em frente. O texto continua e diz aqui assim, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu coloquei aqui uma figurinha, né? Por que eu quis colocar essa figurinha? A gente vai falar disso de novo mais abaixo, mas para deixar claro, hoje em dia nós temos animais em casa de estimação, agora chamados pets, não é isso? A expressão que veio de outro país para cá, a expressão de pet como alguma coisa que é melhor tratada do que você trata, às vezes, você mesmo. Eu já vi pessoas que não têm dinheiro para comprar o próprio remédio, mas para o pet tem. Eu vi pessoas, estou falando sério, eu vi pessoas que mandaram passarinho para UTI. É verdade, talvez você ache normal, para mim não é. Gastou muito dinheiro com um passarinho na UTI. Aí vamos lá brincar, imagina o passarinho de asa aberta, deitado, e aquela máquina, né? E as pessoas cuidando dele. O passarinho ficou na UTI e faleceu depois de alguns dias, né? Então, a ideia de animais na época que o Senhor Jesus estava dando esse exemplo para os seus contemporâneos era bem diferente da nossa. E especialmente cães aqui, eram animais imundos, tá bom, queridos? Eram animais assim que eram selvagens, viviam no lixo, atacavam pessoas. Então, eles não eram essa coisinha que você trata dentro de casa e tem melhor tratamento e gastam, inclusive, um bom dinheiro em cima dele. Tem alguma coisa errada nisso? Não, eu não acho que tem. É só uma escala de valores, né? Talvez se eu pudesse fazer isso depois. Mas isso é uma outra conversa. Mas os animais aqui eram seres imundos. Então, não é esse cãozinho. Então, quem estava ouvindo o sermão do Senhor Jesus ali, ele estava tendo esta imagem que está ali embaixo. De alguém selvagem, que atacava, eles tinham medo, eles tinham repulsa a cachorros ali ou a cães. Tá bom? Então isso tem que ficar claro para você não comparar os dias de hoje. Quanto aos porcos, você lembra que para os judeus os porcos sempre foram animais imundos. E o critério que o Senhor Jesus está colocando aqui, o exemplo que ele está dando aqui, é bem assim, peraí, você vai dar pérolas ou vai dar algo precioso para porcos? Hoje em dia, há porcos realmente que estão criados de uma maneira muito limpa, né, com uma questão de higiene bem grande, e eu entendo que em termos de contaminação, eles se não estão 100%, eles passam realmente até por vacinas, etc., tal, para virar um animal que a gente possa, inclusive, fazer a ingestão dele sem grandes riscos, né? Agora, nessa época do Senhor Jesus, para quem conhecia porco, era um bicho nojento, ele comia o próprio excremento.
ok? Ele só transmitia doenças e também era selvagem, não é esse porquinho bonitinho que a gente tem hoje, não. Eles eram feras selvagens que viviam na natureza. E aí o Senhor Jesus, então, está dando um exemplo que aquelas pessoas, é óbvio, você vai pegar pérola, você vai pegar o que você tem de mais precioso e dar para o porco? Então, olha o contraste que o Senhor está usando no caso aqui, então, dos cachorros e dos porcos. Eu espero que você tenha entendido o que aqueles discípulos estavam ouvindo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fez referência a esses dois tipos de animais. Então, veja, à primeira vista, pode parecer que o Senhor Jesus, né, está mudando de assunto, ou ainda de humor, né? Parece que ele estava vindo tão bem, etc. Daqui a pouco ele usa palavras fortes, assim. Ao usar essas palavras, justamente após ter ensinado um comportamento melhor dos seus discípulos quanto a julgar os demais. Mas peraí, eu estou dizendo assim, ele acabou de então falar que a gente não deveria julgar, mas para eu entender, fazer a analogia que existe alguém que se comporta como um cão ou ainda como porcos, eu tenho que exercer meu julgamento? Isso! Mas você acabou de dizer de que a gente não tem que apontar o cisco do outro, que deveria ser médico, não, como alguém brincou uma vez que eu disse isso, disse assim, então a gente deveria ser veterinário, né? Já que o Senhor Jesus trouxe a ideia aqui para animais, a gente deveria ser veterinário, cuidar. Não, o Senhor está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que há uma distinção de pessoas aqui, que ele classifica como cães e porcos. E a gente, para saber isso, tem que exercer nossa capacidade de julgamento. Então, os critérios que a gente tem que usar sobre essas pessoas, eles estão nas Escrituras. E também precisamos entender que tais pessoas não estão de maneira igual, ou todo mundo é igual perante Deus. Vale passar aqui de maneira bem breve, né? Se a gente está numa contracultura, o que as pessoas que não estão no nosso reino, nós já olhamos isso, que estão para fora dos muros, para eles lá todo mundo é filho de Deus, todo mundo é igual, na verdade. Deus trata todo mundo igual. Não é assim. Então a gente tem que exercer a nossa capacidade de julgamento. Ainda existem pessoas, eu estou frisando, o Senhor Jesus estava falando para discípulos, lembra? Então, todo mundo está sentado, olha, é discípulo de Senhor Jesus, né? E ainda existem pessoas, então, olha que interessante, que decidem não aceitar correções apontadas pelas Escrituras. Você já viu isso? Eu já vi isso. Então, você vai atuar como médico junto àquela pessoa e aquela pessoa, às vezes, te procurou por causa do cisco, né? Já aconteceu, nem você vai ir atrás dela. A pessoa chega para você com um problema, a pessoa vem dizer, olha, estou passando mal, tem um negócio aqui no meu olho. E você quer ajudar e a pessoa recusa ajuda. Então, o tratamento está nas escrituras. Ela, como médico, é como se a gente fosse o médico, ele fizesse o receituário, a gente falasse assim, legal, não quero nada disso, eu vou tratar do meu jeito. Então, por que você foi buscar o médico, não é verdade? Veja o que Provérbio diz. Uma atitude para nós. Não repreendas o escarnecedor. Então quem escarnece, não repreendas. Ele está dizendo isso aqui, está no imperativo. Não perca seu tempo. Não repreendas o escarnecedor. Por quê? Para que não te aborreça, você só vai perder tempo. Você só vai se machucar, você só vai se aborrecer tentando repreender um escarnecedor. Agora, repreende o sábio e ele te amará. Olha que interessante. Aqui nós estamos usando o critério de julgamento. Para a gente saber quem é um escarnecedor e quem é um sábio, nós temos que ter o critério de julgamento de pessoas. E aqui está claro que existem grupos de pessoas diferentes. Então, acho que vale uma breve analogia agora do que a gente viu. Reforçar com a analogia que o Senhor Jesus fez entre cachorros e porcos. Como é que aquelas pessoas entendiam isso? Nos tempos do Senhor Jesus, vou passar rapidamente aqui o que a gente já falou, os cães não eram tratados como nos dias de hoje. E é triste, mas nos dias de hoje muitos cães são tratados melhores que seres humanos, na verdade. A gente poderia investir na vida do ser humano de maneira geral. Não estou nem falando do corpo de Cristo, mas eu estou falando em termos de ser humano. O ser humano hoje, a vida do ser humano vale menos, independente da condição do ser humano.
né? Mas a gente vai adotar um cachorrinho porque ele está mal, e a gente não adota uma criança ou investe numa criança, seja ela qual for, porque ela também está mal. Não está errado a gente cuidar da natureza. Nós, como os homens, fomos criados para cuidar da natureza com respeito, com carinho, com amor à natureza e à criação. Mas o ser humano está em primeiro lugar, né? A gente não vê nenhuma instrução das escrituras que colocam animais irracionais na nossa frente. Mas isso é um outro estudo, é uma outra conversa. E esses animais, então, eles eram selvagens e atacavam as pessoas. Eles remexiam no lixo, né? Hoje em dia está mais difícil, mas né, quando eu fui criado, onde eu fui criado, tinha o chamado cachorro vira-lata. E era vira-lata porque literalmente ele virava o lixo, furava o saco de lixo para poder comer, se alimentar. Ele se alimentava de lixo, dos nossos restos, né? E você, talvez, eu já vi, mesmo o petzinho seu, mais cuidadoso que você seja com ele, né? Chama às vezes até de filho, meu bebê, ele come o próprio vômito, né? O cachorro faz isso, desculpa falar assim de maneira franca, mas eu fui criado com cachorros em casa e quando ele, dependendo, ele come o próprio vômito. Ele continua sendo cachorro, né? Tá no instinto dele. Então, o cachorro tem essa característica. Então, é isso que os discípulos estavam ouvindo. Esse comportamento, então, de um cachorro, ele é instintivo e natural ao animal. A gente quer mudar isso nele. Mas se ele tivesse na natureza, ele ia fazer isso. A gente não quer, a gente quer que ele se comporte como um ser humano, não é verdade? Mas é um comportamento que está nele, por alguma razão instintiva, ele toma essa ação. Os porcos sempre foram animais imundos, sempre. Para o povo judeu, lembra disso? Não era novidade. E eles viviam na lama, ou vivem na lama, se você deixar, e tinham como alimento a podridão. Vamos lá. Porco é mais difícil da gente domesticar, pelo menos eu acho. Você já imaginou pegar um porquinho lá da lama e lava, e passa shampoo, e deixa ele cheirosinho, perfume, põe lacinho e tal, e solta. Para onde ele volta? Para a lama. E há quem diga que ele vai detestar, tá? Até os próprios animais de estimação detestam shampoo, detestam lacinho, detestam porque não é o cheiro dele. É o cheiro que você quer ter, porque você quer que ele cheire daquela forma, mas não é o cheiro dele, não é o cheiro instintivo dele. Né? Mas a gente quer fazer isso diferente. Faz isso com um porquinho, dá todo um banhinho, limpa, etc. E põe ele, deixa ele demonstrar sua própria vontade. Para onde ele volta? Pois é, para a lama, para a podridão, para aquilo tudo. Né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O apóstolo Pedro reforça essa referência. Mais à frente, o que o apóstolo Pedro diz? Ele diz aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ele diz aqui, o que diz um certo adágio, talvez você já tenha lido essa expressão, né? Eu coloquei mais fácil aqui para você. Isso aqui é um ditado popular, né? Como se dizem por aí, é isso que Pedro está dizendo, né? O apóstolo Pedro, como se diz, então era algo conhecido das pessoas, né? O cão voltou ao seu próprio vômito. Então, Pedro usa a mesma analogia para mostrar que o Senhor Jesus não está falando algo que não era comum aquelas pessoas entenderem, né? E a porca lavada voltou a se revolver no lamaçal. Então, existe um grupo de pessoas de que elas vão se comportar como esse tipo de animal. Elas vão escarnecer do próprio evangelho do Senhor Jesus. Né? E para essas, você realmente vai querer lavá-las, tratá-las, darem pérolas para os porcos? Os porcos, eu vi uma analogia, um filme uma vez, que deram algo semelhante à pérola para os porcos, eles atacam e eles imaginam comer. A hora que eles veem que aquilo não é um grão, que eles não comem, o que eles fazem? Eles gospem, literalmente pisam. Então, aquilo que tem valor para você, que é seu tesouro, quando você dá para um porco, ele despreza. E você perde o que você tinha de maior valor. Então, os porcos aqui, né, quem estava ouvindo o Senhor Jesus falar, eles não tinham a capacidade de discernir o que eram pérolas de outro alimento. Olha a analogia que o Senhor Jesus está dizendo. Então, há pessoas que não têm a capacidade de discernir as escrituras. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Né? E os porcos tentariam comer essas pérolas, ao perceber que elas não eram comestíveis, como a gente está dizendo aqui, eles passariam a pisar sobre elas. Ora, mas nada diferente do que a gente espera de um porquinho mesmo, não é verdade? O que você espera de um porco?
ou que ele seja porco. Né? A gente tem tentado mudar a característica de alguns animais para quando a gente coloca dentro de casa, até selvagens como cobra, lagarto, mas eles são animais, eles foram criados para outra coisa, né? Mas a gente tenta mudar e espera resultado diferente. A primeira, eu já vi, para a gente passar rapidamente sobre algumas coisas que eu não concordo, eu já vi pessoas dizerem de que o Senhor Jesus então está ensinando aqui que a gente não deve compartilhar ceia com pessoas impuras ou com ímpios. Espera um pouquinho. É verdade, eu não posso dizer que a ceia está aberta para qualquer um. E vamos passar rapidamente por aqui, porque a ideia não é discutir doutrina aqui. Mas eu concordo, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, não é para qualquer um. Mas que sentido faria o Senhor Jesus estar dizendo isso naquela época, naquele momento para os seus discípulos? Não tinha sentido no tempo. Não tinha acontecido nada ainda em termos de ceia que os discípulos estariam entendendo que esse ensinamento era para ceia. Mas eu acho que o conceito é um pouco mais abrangente aqui. Veja, Calvino tem uma explicação que eu gosto legal, ele diz assim, olha, os cães e porcos são analogias, então são analogias, ele está usando um comportamento que é nativo, que é esperado de cão e de porco, a todos os seres humanos. Nossa, então ele está comparando cão e porco a seres humanos. Então, veja, não dá para dizer, né, que cão e porco é seu filhinho, é igual você. Não, ele é cão, ele é porco, né? De maneira obstinada, Então, esse ser humano, de maneira obstinada, consciente, ele toma uma decisão e eles debocham, blasfemam do Senhor Deus e não manifestam nenhum tipo de temor ou respeito. Esses são os cães e porcos. Ele então, né, eles se entregam de maneira consciente à oposição a Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, não é agradável, porque toda vez que a gente leva o evangelho a alguém, como uma martela, uma bigorna, você leva a mensagem, você busca a transformação da vida daquela pessoa com amor, com compaixão, e você explica o plano do evangelho, você conta as boas novas do evangelho, né? Que a gente deveria fazer isso a todo tempo, porque é uma coisa muito legal que aconteceu na sua vida, que tirou você era porco, você era cão, você era imundo igual aquelas pessoas, e por uma misericórdia de Deus você foi resgatado dali, então você devia contar isso a todos, venham, venham. A gente não faz isso, né? Mas deveríamos fazer isso a todo tempo, e aquela pessoa ouve seu testemunho, ouve o plano da salvação, ouve e você faz a pergunta para ela, você entendeu? E a pessoa fala, entendi. Você tem alguma dúvida? Não. E que você vai tomar respeito? Eu não quero nada disso. E começa a fazer isso, debochar. Ele começa a ter uma ação de desrespeito até com o próprio Deus. É triste. Mas o evangelho também é levado não só para a salvação, mas para a condenação. É muito triste. Mas nós vamos estar à frente de cães e porcos. E a eles a gente não deve dar o que é mais precioso, porque eles deliberadamente zombam do nosso Deus. Fazem piadas e caricaturas com o nosso Salvador. E de maneira consciente não alegam ignorância. Mesmo alegando ignorância, é uma discussão muito legal para a gente conversar sobre isso, mas nesse caso eles foram iluminados, no sentido de que eles entenderam e eles não querem. E eles passam a ter, então, uma atitude de desbochar. Por isso que Provérbios fala. Então, olha, vai a exortar o sábio, não vai através do escarnecedor, você só vai se desgastar e vai se aborrecer. O sábio é aquele que entende isso mesmo dentro do corpo de Cristo. Nós, discípulos, existem os discípulos que não são sábios, na verdade, quando você vai conversar com ele, com a receita aqui, está tentando agir como um médico, ele não aceita o diagnóstico que não é dado por você, que é dado pelas escrituras. E você se aborrece, não é verdade? Agora o sábio não, está falando, nossa, que legal, não tinha visto isso. Obrigado, me mostra mais. O que mais você sabe sobre isso? Esse é o sábio. Vamos em frente. Então, o Senhor Jesus orientou os seus discípulos a respeito, né? Como é que a gente faz, então, Senhor Jesus? Olha,
E ele diz isso quando ele diz aos discípulos, para algumas missões que ele deu para os discípulos, né? Olha, vão lá e voltem e me contem. Então ele diz assim, olha, se alguém lembra, ele manda os discípulos irem para uma outra cidade, etc. Depois você leia o texto inteiro para você entender o contexto. Mas se alguém não vos receber, então tem chance de você não ser recebido. Nem ouvir as vossas palavras, então a pessoa não vai nem ouvir você, você vai conversar com ela, você vai demonstrar o evangelho, a pessoa nem ouve. Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha, estou livre, não quero levar nada, chega, não vou perder mais meu tempo, estou indo embora, não quero levar nada daqui, não tem nada daqui. A instrução dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Lucas diz, relata algo bem parecido. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saiu pelas ruas e você está anunciando, gente, olha o que aconteceu comigo, o Senhor Jesus voltou, ele veio para te salvar, você está anunciando o evangelho, até o pó da vossa cidade, que nos pegou os pés, quer dizer, sem querer, quer dizer, qualquer coisa que lembre daquele lugar que amaldiçoou, que não quis ouvir o plano de salvação, sacudimos contra vós outros. Não quero nada. Ora, para fazer isso tinha critério de julgamento, na verdade, para saber quem são aquelas pessoas, para entender a situação. Então, infelizmente, é esperado de que nós, quando estejamos sendo representantes do reino do Senhor Jesus, as pessoas que nos reconhecem como bem-aventurados, há pessoas que vão dizer, não quero. Elas vão continuar sendo cães e porcos, e não tem jeito, querido, de você pegar um porquinho e trazer para dentro de casa, e muda e dá banhinho, porque ele não houve transformação, ele continua sendo porco. Se você soltar, ele vai agir e vai atuar como porco. E eu vejo muitos de nós que falam assim, não, mas ele é tão bonzinho, ele está aqui, eu vou fazer porque ele só falta se converter, na verdade. Olha quanto ele é porco. O principal ele não teve foi a mudança na natureza, através da transformação do Espírito Santo na vida dele. Ele é porco. Como eu coloquei aqui, né, quando estava estudando essa lição, é uma constatação muito dura e triste. Na hora que você ouve uma pessoa falar assim, eu entendi, não quero. Puxa, como é triste. Existem pessoas que não aceitam. Isso vai acontecer. O Senhor Jesus está preparando seus discípulos que não aceitam o evangelho do Senhor Jesus. O porquê disso, se é por isso, por aquilo, vale um outro estudo, vale um outro bate-papo, não é? Mas é uma constatação. Existem pessoas que não aceitam o evangelho. E tomam decisão, elas exercem a capacidade de julgar de maneira consciente, de tornar-se contra eles. Isso que eu acho pior. Então as pessoas entendem, começam a zombar, escarnecer do que a gente tem de mais precioso, que é o sangue do nosso Salvador. E eles passam, então, a se comportar como cães e como os porcos e passam a pisotear a principal mensagem do Evangelho. Você já viu isso na TV? Você já viu isso na internet? Pessoas que, para que eles, inclusive, eles pisoteiem e para que eles desprezem a mensagem, eles têm que entender o que eles estão fazendo para eles poderem escarnecer. Então, algum conhecimento eles buscam e aí eles usam isso contrário para escarnecer, para depreciar o que a gente tem de mais precioso. Então, vale aqui a ideia final desse trecho, né? Então, apesar de sermos encorajados, as Escrituras nos encorajam a todo tempo a tratar a todos com compaixão e amor. Queridos, por mais duro que seja, existem casos aos quais a gente deve preservar o que é precioso, inclusive, às vezes, até o nosso tempo. Então, você vai deixar de orar por aquela pessoa? A questão da oração é algo muito legal para a gente estudar também, né? Como fica a insistência da nossa oração, se assim a gente podia imaginar, né? A gente imaginar que é nosso insistir é que mudaria alguma coisa. Mais um assunto aí para a gente colocar para estudar, né? Como é que seria a oração nesse caso, mas não dá para a gente colocar aí o que é mais precioso para aquele que está pisoteando, ele que está tratando como cão selvagem, está dilacerando, está destruindo a mensagem do Evangelho.
do nosso Salvador. É triste, mas é possível. Então, na contracultura que a gente está, vamos seguir. O que o Senhor Jesus continua dizendo aqui? Olha só, sequência. Lembra que eu falei de relacionamento desde o início? Que a linha que passa por aqui, na minha opinião, é relacionamento dos discípulos, entre os discípulos e os demais, os que não são discípulos. Então, olha só, ele diz aqui, olha que interessante. Isso aqui eu acho muito legal. Nem todo que diz Senhor, Senhor, então eles dizem Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra o reino dos céus? A gente já olhou a ideia do reino, nós estamos já no reino, etc. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a gente precisa descobrir qual é a vontade do Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia que é esse? No dia de juízo, hão de dizer-me, então vão dizer para o Senhor Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome nos expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagre? Então eles falaram, como assim? O senhor não é o Senhor Jesus? Como é? A gente fez tudo isso, o senhor não sabe? Então estão dando informação como se o Senhor Jesus precisasse de alguma informação, mas eles estão defendendo a própria causa. E o Senhor Jesus diz, olha, que vai acontecer. Vocês percebem que o Senhor Jesus diz, eu vou fazer isso? Então lhes direi. Não é algo assim, talvez eu diga, olha, eu acho, pode ser que aconteça. Não, o Senhor Jesus já está dando um spoiler, não é assim que o pessoal agora gosta de dizer, do que vai acontecer no futuro. Ele já está dando a dica aqui para nós, os capítulos à frente, que a gente ainda não tem escrito. A gente não consegue, melhor, a gente não consegue ter acesso ao que está escrito. Aí ele diz aqui, então lhes direi explicitamente, então não vai deixar dúvida, não vai deixar a resposta vai ser de uma forma tão efusiva que a pessoa não tem o que duvidar, ela vai entender. Diz aqui, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Então, queridos, há pessoas no meio de nós que se comportam como os discípulos de Cristo, que dizem Senhor, Senhor. O Senhor Jesus não diz que eles não dizem. O Senhor Jesus não diz que eles não profetizaram, que eles não expeliram demônios. Olha, foi tratado de uma natureza de um reino espiritual, de luta espiritual. E o Senhor Jesus está dizendo, não, vocês não fizeram não, mentiroso. Não, eles fizeram. O Senhor Jesus não nega o fato. Mas ele diz aqui, ó, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticam a iniquidade. Então, imagina isso acontecendo no momento de juízo. Que triste vai ser, vendo a gente imaginar, não tenho certeza se nós vamos ver, mas imaginar que pessoas, então, que nós até tínhamos de alta conta no reino de Deus, como discípulos de Cristo, vão ser colocadas à parte. É muito triste. Então, já caminhando para o final do sermão, não é? O Senhor Jesus faz um alerta. Note o alerta. Nem todas as pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus como Senhor entrarão no reino. Isso é uma afirmação. Então vai acontecer. Então, existem pessoas no nosso meio que confessam o Senhor com Jesus como Salvador. Podem estar no púlpito de igrejas, podem servir a igreja, podem atuar como é que eu vou dizer, no assistencialismo cristão, seja o que for. Inclusive expulsam demônios, ou seja, traz um bem para aquela pessoa, se um demônio foi expulsa, ora, no mínimo isso é um bem que a pessoa fez. Elas não vão entrar no reino dos céus. A explicação deixa claro, então, que pessoas que professaram e professam apenas por meio verbal não vão entrar. Então, porque eles dizem, Senhor, Senhor, lembra? E praticam iniquidade. Então, o que a gente vê da pessoa é algo bom. O que ela pratica é algo bom, mas não é o que está no íntimo dela. Que cena triste, não é? Então, a verdadeira profissão de fé não é possível sem a presença do Espírito Santo. Então, mesmo que alguém vá à frente da igreja e professe a sua fé nas praças, dentro de um templo, ou que seja, se o Espírito Santo não estiver nessa pessoa, essa profissão de fé é vaga, não tem valor nenhum. Então, eu gosto de uma definição que a gente pouco usa no meio cristão, que é do pseudo-crente. Isso aqui eu acho bem legal.
É o cara que tem tudo para ser crente, tem todas as marcas, faz tudo, às vezes atua até melhor que eu, do que você. Não, estou dizendo assim, alguém que a gente está estudando a Bíblia, está sendo sério com Deus, se preocupa, e essa pessoa está melhor. Você fala, nossa, eu queria ser que nem esse cara. Né? Mas ele pode ser um pseudo-crente. Mas cuidado, hein? A gente não pode julgar. Lembra? A gente acabou de olhar. Então você vai começar a julgar, fala esse? Não. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus diz que é difícil a gente constatar essas pessoas dentro do nosso meio, porque elas vão existir. O Senhor Jesus nunca fala assim, vocês percebam, esse é o critério, você vai achar o pseudo-crente. Não, quem vai dizer isso é o próprio Senhor Jesus. Lá na frente, vai dizer para essas pessoas, nunca te conheci. Então, só para citar aqui de maneira rápida, né? Então, uma confissão pública, que seja batismo, profissão de fé, às vezes é super emocionante, espetacular, nossa, tocou a minha vida, né? Ou situações, até como eu coloquei aqui, de exorcismo, você fala, nossa, esse cara é um cara de fé, porque olha, ele conseguiu expulsar demônios. Vão existir pessoas que vão fazer tudo isso e não fazem parte do reino, né? Então, note aqui, os versículos que o Senhor Jesus deixa como dica aqui. Porque surgirão, vai acontecer. Não está dizendo que pode surgir, não. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes obras e prodígios. Nós vamos ficar, nossa, de boca aberta. Nossa, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Presta atenção, o Senhor Jesus está dando a dica aqui para nós. Vai acontecer. Ei, presta atenção. O texto diz aqui, olha, ora, o aparecimento do iníquo é o segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor. Eles não têm isso dentro deles. É externo. Olha o verbo que o Senhor Jesus diz, né? Interessante que o Senhor Jesus antecipa, né? Eu acho isso fantástico. Ele já está dizendo, não dá para eu ter. Quando isso acontecer, vai falar, nossa, não. O Senhor Jesus está dizendo, eu vou fazer isso. Então ele diz aqui, lhes direi. A ideia aqui é de maneira explícita. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Vai ser triste. Não, gente, é muito triste, né? O Senhor Jesus está falando de maneira pública, né? Que mesmo pessoas que em público confessam o Senhor Jesus, ele também, de maneira pública, vai mostrar quem é a verdadeira pessoa, né? De verdade. Essas pessoas utilizam o nome do Senhor Jesus sem uma conversão moral. Esse é o problema. Eles não converteram. Lembra que a gente já falou de coração? O que é com a ideia de coração? Todas as áreas da nossa vida. Eles não converteram, não foram convertidos. Apesar de publicamente atuarem de modo que parecem que estão ok. Eles nunca de verdade sujeitaram o senhorio do nosso Senhor Jesus. Nota a diferença que o Senhor Jesus coloca aqui entre o dizer e o fazer. Né? Então a pessoa diz e faz. Veja, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O Senhor Jesus não está preocupado em quem se refere a ele ou reconhece o senhorio dele. Não, ele está preocupado com o seguinte, quem faz o que eu mando é porque me reconhece como Senhor. Entendeu a diferença? A ordem das coisas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. E ele, você como discípulo, você pratica, ouve as palavras e pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aos próprios Senhor Jesus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece o que lhe pertencem. E mais, ele aparta-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Nem todo que diz Senhor, Senhor, que expulsa até demônios, queridos, eles fazem parte do nosso reino. Então nós temos infiltrados no nosso reino. E a nossa condição é de não julgar essas pessoas, não condenar essas pessoas. E se a gente perceber que tem lá o cisco no olho dela, nós atuarmos como médico
E aí, se essa pessoa não reconheceu o diagnóstico nas escrituras e não quiser o tratamento, não perca tempo com ela, o que as escrituras dizem. Pode ser que essas pessoas nunca foram salvas. Pergunte a elas de maneira bem aberta quem é o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, aquele que confessa o nome do Senhor Jesus como Salvador, Filho de Deus, esse é salvo. Não o que diz que é Senhor, não o que dão as qualidades do nosso Senhor, mas aquele que confessa. E o que confessa, por mais coração duro que ele tenha, as Escrituras, o Espírito Santo amolece aquele coração e ele se submete ao tratamento. Acredite, eu já vi isso várias vezes. E vamos lá, para a gente terminar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, para quem ele está dizendo isso? Para mim e para você, para os discípulos que estão sentados ali no monte, na planície, na montanha, como a gente viu. São os discípulos, lembra? Ele separou os discípulos. E as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Outra comparação do dia a dia daquelas pessoas. Tá bom? Eu e você não construímos casa sobre pedra, sobre rocha, sobre areia. Normalmente, poucos de nós somos construtores hoje, poucos de nós entendemos de construção e poucos nós até acompanhamos construção, às vezes, para entender. Mas para aquelas pessoas, era muito claro. E aí o Senhor Jesus mostra o óbvio também. Lembra? Para qualquer pessoa, não precisava ser um construtor para entender. Ele dizia, e cai a chuva, transbordam os rios. Então tem enchente. Você já viu aqui no nosso próprio país as pessoas que constroem casas? Tá bom, eu não vou dizer o motivo, se em outro lugar ou não, se o problema é social. Estou dizendo o fato. Elas constroem casas nas marginais, certo? Próximo ao rio, às margens do rio. E sopram, e o rio transborda e a casa é afetada? Pois é. Então isso acontece, sempre aconteceu. Sopram os ventos, e deram com ímpeto, com força na casa. Então não é um ventinho, não, um furacão, um vento forte. E a casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Não está dizendo que a casa não sofreu impacto, que a casa não aconteceu nada com a casa. Já pegaram essa? Então não está dizendo assim, não acontece nada com a casa, está dizendo que a casa não ruiu. Não está dizendo que a casa não teve algum prejuízo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ao contrário agora, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, os dois edificaram, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Vamos olhar isso com um pouquinho mais de detalhe. O que aconteceu? Da mesma forma, caiu a chuva, transbordaram, então as coisas acontecem para os dois. Nota? Não é porque eu construí a casa na rocha que eu não vou passar por transbordamento de rio, por vento, por chuva. Sopram os ventos e deram com ímpeto. Então, a mesma intensidade sobre aquela casa. Só que qual foi a diferença? A casa desabou e grande foi a sua ruína. Então, de maneira rápida, olha, a ideia aqui da palavra que o senhor usa para a pessoa que é sensata, é uma pessoa que é uma pessoa que é inteligente, prudente, sensata, ela é sábia. E o outro, a palavra usada aqui, dá uma ideia realmente de estúpido, tolo, uma pessoa sem inteligência. Então, existem pessoas com essa característica. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, são palavras do Senhor Jesus. Então, existem pessoas que vão construir a casa sobre uma rocha como essa. Vão vir os ventos, vão vir a chuva. Vai acontecer alguma coisa com a casa? Vai acontecer, queridos. A gente acha que não. Já vi pregadores dizendo que quem constrói... Não vai acontecer. O que não vai acontecer é isso. A casa não vai ser totalmente destruída. Mas algum dano nessa vida nós vamos ter. A diferença é que a casa não cai, mas pode sair uma telha, pode quebrar uma janela, pode quebrar um vidro, uma parede, pode trincar, pode se for, mas a casa não cai. Ela está sobre a rocha. Agora, uma sobre a areia passa pela mesma situação e ela está fadada a cair. Essa é a diferença. Então, não acho que você é um cristão, já vi pessoas usando esse texto, que nada vai acontecer na sua vida. O Senhor Jesus está dizendo, não vai. A única diferença é onde você está construindo. Qual é o fundamento. Né? Então, o Senhor Jesus chama aqui a atenção para aquelas pessoas que ouvem, mas não praticam. Olha que triste. Então, são pessoas que ouvem, e são os próprios discípulos, muitas vezes, mas não praticam. Qual é a consequência? Literalmente, a casa cai. Né? Agora, tem aqueles que ouvem e colocam os ensinos da Escritura em prática. Aí parece que a vida do outro é melhor, parece que lá tem menos prejuízo.
Mas eu não estou dizendo de doença, de desemprego, não, da pessoa. Quanto ela está firmada na rocha e ela tem um poder de glorificar o próprio Deus e saber que ela está presa, que balança, que rui, que machuca, mas ela está firme. Ela não tem um comportamento como outro que está na areia, desesperado e qualquer vento leva. Então, o exemplo de construção aqui usado pelo Senhor Jesus leva as pessoas a pensar no cotidiano, é bem tranquilo, as pessoas entendiam isso, sobre uma construção de casa sobre areia. Talvez eu e você tenhamos dificuldade, mas aquelas pessoas entendiam claramente. Então, sim, vale um tempinho de você estudar as Escrituras e ver como é que se constrói uma casa, para você entender o exemplo do Senhor Jesus. Note que uma delas não tem o fundamento, o alicerce na rocha. Então, vai construir uma casa sobre um pântano, por exemplo, para você ver, um terreno muito cheio de água, movediço, para você ver o que vai acontecer. Converse com um construtor, aprenda. Assim, aparentemente, para um observador, olha que legal. Para quem não conhece, como eu não conheço construção, ok? Não sou construtor, eu olho duas casas. E imagine que, diferente dessa foto que eu coloquei aqui agora há pouco, que está nítido, que tem uma rocha embaixo, né? Eu coloquei para deixar assim de uma forma bem explícita. Vamos imaginar na casa que nós temos hoje. A gente olha a aparência externa. A gente não sabe se ela está sobre a rocha, sobre um terreno pantanoso. Na verdade, as duas estão bonitas, conservadas, em ordem. Nós só vamos conhecer a hora que vier o problema, a hora que vier a tempestade. Então, nós mesmos julgamos uma casa pela aparência, nós julgamos a pessoa pela aparência externa dela. É o que o Senhor Jesus está, é a comparação que o Senhor Jesus está fazendo. Tem pessoas que estão fincadas na rocha. E o alicerce, via de regra, a gente não vê alicerce das casas. Você está vendo aí o alicerce da sua casa, salvo se você morar num terreno inclinado ou num penhasco, que você realmente tem que colocar as colunas para poder firmar a casa, você não está vendo ali o alicerce da sua casa. Nem mesmo você se preocupa tanto com o alicerce da sua casa, uma vez ele bem feito, não é verdade? Você não cuida dele, você confia naquele alicerce. Porque ele está bem feito, a sua casa não vai cair. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus está dando aqui. A brutal diferença está na hora que acontece. Então, vão acontecer ventos, vão acontecer chuvas, vão acontecer tempestades. O Senhor Jesus não está dizendo, não vai acontecer, viu? Para quem firma na rocha, está tudo bem, não vai acontecer nada com essas pessoas. Não, isso vai acontecer. A analogia aqui, o que o Senhor Jesus, o princípio que o Senhor Jesus está dizendo é aonde você e eu está colocando o seu alicerce da sua vida, em que princípios, em que fundamentos. Note também que o Senhor Jesus aqui não está comparando a vida de um discípulo com a vida de um ímpio, não é essa a comparação que ele está fazendo. Hein? Ele está falando para os discípulos aqui. Ele não está comparando os ímpios. Os ímpios nem sabem que existe um alicerce de vida. Eles são ignorantes, eles constroem casa em qualquer lugar. Se você está entendendo a analogia que o Senhor Jesus fez. Não da construção em si, porque eles sabem construir casas, mas ele está dando analogia. Não, essas pessoas não têm se elas se firmam em areia, em qualquer religião, em qualquer princípio, em qualquer vento, em qualquer teoria que trazem para elas se firmam. Elas não se firmam no real, na real rocha. Essa é a analogia que o Senhor Jesus está fazendo. Aqui, como eu já disse, as pessoas são irmãs em Cristo, que ouvem a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo, todos ouvem. Mas a gente tem dificuldade de perceber quem são as pessoas que realmente têm um alicerce na rocha, se firmam no Senhor Jesus. A gente só vê isso na hora que vem o vento, né? Aí que o alicerce aparece. Porque no dia a dia, quando está tudo calmo, todo mundo está bem, está tudo igual. Aí você vê, nossa, aquela pessoa, olha como está reagindo a isso. Olha, você viu o que aconteceu? Você viu a reação daquela pessoa? Ela está na rocha. Nós somos bem-aventurados. Nós somos de outro reino. Então, é esperado que a gente esteja na rocha e quando vem os mesmos ventos e problemas que tem qualquer ser humano, a nossa reação seja diferente, a gente esteja firme e os outros vão observar e falar, nossa, ele que é feliz, olha lá, ele estava sobre a rocha. Bem-aventurado. Lembra o julgamento que outros fazem de nós, de mim, de você, que somos usados como um martelo, uma bigorna para as outras pessoas. Assim, o ponto agora é a consequência que essa decisão causa na vida das pessoas. Qual é o seu testemunho no momento de tribulação e problema?
As pessoas percebem que você está em cima da rocha, está construído, que você tem pilares firmes. Sofrimento, dificuldade, tem diferenças marcantes na vida dos discípulos. Vai acontecer. E eles são utilizados pelo Senhor Jesus, como eu coloquei aqui, ó, como martelo e bigorna, e revelam sua segurança na verdade das Escrituras. É a hora que vem a tempestade que você se firma e você mede o quão seu alicerce está preso na rocha, querido. Não é no dia solarado, bonitinho, com uma brisa suave. Não, as pessoas vão olhar a sua vida a hora que você estiver firme na rocha e vierem as tempestades. É nesse momento que a gente percebe quem está preso na rocha e quem não está preso na rocha. Normalmente, o alicerce ou a fundação é a parte da construção que não fica à vista das pessoas. Só você sabe onde está seu alicerce, não é verdade? Lembra? Você sabe onde está, onde você firmou. E para um insensato, não tem valor. Sabe por quê? Porque o insensato é preocupado do resto da casa, o que as pessoas estão vendo da minha casa, o que eles estão olhando, o que está de aparente. Então, o insensato quer mostrar a casa bonita, está tudo em ordem, está tudo certo, minha vida está feliz, estou bem arrumado, está o cabelinho cortado, tudo em ordem. Mas onde está o fundamento? Porque o fundamento não aparece, o alicerce não aparece. Isso não deveria ser a primeira preocupação de um discípulo de Cristo. Ele deveria estar preocupado em fincar os seus alicerces, os seus fundamentos, e depois construir o resto. Porque se você construir o resto e não tiver fundamento, vai ruir. O discípulo está, então, firmado na rocha. O discípulo que está firmado na rocha tem melhores ou menores consequências. Percebe isso? A casa que está lá na rocha, ela vai sofrer as consequências, alguma coisa vai acontecer, mas vai ser menor, porque ela está firmada no alicerce. Eu gosto muito desse versículo nesse contexto, que diz aqui, ó, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Triste e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100 e a 70, e aqui ele faz uma analogia de quantidade. Quanto você está firmando o seu conhecimento na palavra? Então, para a gente terminar, e eu vou terminar aqui com essas perguntas de reflexão, como a gente sempre faz. Depois, hoje, como é a última aula, eu vou passar um pequeno vídeo. Eu queria colocar você para pensar. Eu espero que incomode você com essas perguntas, né? Do que a gente viu aula passada para cá, né? Então, a gente deve exercer nossa capacidade de julgar. O Senhor Jesus espera que a gente exerça essa capacidade de julgar, o que nos diferencia de outros animais, tá bom, querido? Então, se a gente fosse eximido dessa, fosse tirado, se o Senhor Jesus fosse contra essa capacidade de julgar, a gente não seria mais do que um outro tipo de animal qualquer, e nós não somos outros animais. Nós temos dados por Deus a capacidade, a imagem e semelhança dele de fazer julgamentos. Mas devemos fazer isso de maneira generosa. Nunca e nos colocarmos na posição de Deus como único e verdadeiro juiz. Qual foi a última vez que você agiu dessa forma? Você é tão ou mais crítico com você mesmo do que você é com os outros? Você é mais crítico com você primeiro do que você é com os outros, ou é o contrário? Quanto você preserva as verdades do Evangelho como um precioso tesouro? Você realmente entende, sente, dói em você, você guarda como uma coisa mais preciosa o que o Senhor Jesus fez na cruz por mim e por você, ao ponto de você não deixarem zombar, você não oferecer pérolas aos porcos ou querer tratar os animais que estraçalham, que viram latas de lixo, que se comportam de maneira decisiva e consciente com o Evangelho de Cristo. Quando alguém zomba do Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus, você realmente se ofende, dói em você? Ninguém está pedindo represália. O Senhor Jesus não está falando, me defenda, sai, vai lá, lute contra ele, arrebente, mate. Não. O Senhor Jesus está dizendo, deixa comigo, eu sou o juiz. Mas saia de lá, fique longe dessas pessoas, não ofereçam
pérolas aos porcos. Onde estão fincados, eu coloquei a palavra fincados aqui, os alicerces da sua vida? Onde eles estão fincados? Realmente todos os seus alicerces, todas as áreas da sua vida, eles buscam estar fincados na rocha do Senhor, nas Escrituras? Ou tem alguns que você, não, esse aqui eu ponho, mas esse aqui não. E a hora que vem o vento, a tempestade, balança a sua casa, você sente trinca ou pode cair um pedaço da sua casa porque aquela área você decidiu que era melhor não estar fincado na rocha. Então, por último, né, eu fiz uma brincadeira aqui muito séria, que é: qual é a sua reação quando a casa treme, né, quando a coisa fica ruim? Qual que é a sua reação? O que os outros vão olhar da sua reação? Como alguém que pertence a outro reino. Ok? Então, vou colocar um vídeo aqui para a gente terminar. E aí a gente pode bater um papo a respeito. How does Paul make Christ look great? Answer: by experiencing Christ as such a treasure that everything else in his life is as nothing by comparison. I count everything, money, as loss, food as loss, looks as loss, friends as loss, family as loss, job and success as loss, graduation as loss, in comparison with the treasure that Christ has become for me. How do you make Christ look great in your life and thus not waste it? Money is given to you so that you might use money in a way that shows money is not your treasure. Christ is. Food is given to you so that you might eat it in such a way that it will be plain. Food is not your treasure. Christ is. Friends, family are given to you so that you might live with them in such a way that it will be plain to the world they are not your treasure. Christ is. Computers, toys, houses, land, cars are given to you so that you might use them in such a way that it will be plain to the world. These are not your treasure. Christ is. You talk about lifestyle implications, wartime living. The way we display the supreme worth of Jesus is by treasuring him above all things and then making choices which make the joy we have in his supreme worth manifest.